Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dogcast, esse podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo digital, sobre marketing digital e todos os recursos aí que permeiam esse universo do digital. Eu sou o Doug, estou aqui hoje com dois convidados muito especiais que ainda não estiveram aqui no Dogcast, de um nicho que a gente já trouxe aqui, eu dei uma pincelada, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais e logo depois da vinheta eu apresento os convidados e o tema do dia. Muito bem, hoje eu estou aqui então com a Aline e com a Diel, os proprietários da imobiliária Nova Era, né? Essa empresa que já está há anos aqui no mercado, uma das mais antigas, né? Tem uma boa história aí, uma longa trajetória no mercado imobiliário aqui da cidade, da região como um todo. E vocês têm outras participações, outros negócios, outras coisas rolando aí também, mas hoje a gente vai se ater um pouquinho mais à imobiliária, né? E eu queria deixar, antes de tudo, vocês se apresentarem para a minha audiência, para a minha galera aqui. É um prazer, né? Já dizer de antemão, um prazer tê-los aqui. A gente já queria ter organizado isso antes, agora finalmente foi possível. Para quem não sabe, né? A Aline e o Adiel são meus clientes, a Nova Era é minha cliente, né? Como marca, como empresa. E a gente já tem uma boa parceria e também, uma boa história, uma boa trajetória juntos. Então é um prazer tê-los aqui hoje e espero que a gente possa construir uma boa conversa e trazer muitos insights para a galera. Se apresentem, por favor. Sim. O prazer é todo nosso, né? É um prazer porque a gente sabe que já tiveram aqui tantas pessoas, né? Tão importantes que a gente admira tanto. E um orgulho, né? Porque a gente acompanha a tua trajetória. Legal. E te ver chegar nesse ponto aí, com tanta gente bacana ao teu redor. É um orgulho pra gente também estar aqui. Pô, fico feliz, lisonjeado. Não, como a Aline colocou, me chamo Adiel. Tenho mais de 20 anos no ramo imobiliário. Estamos estabelecidos 15 anos com a empresa. Uhum. Né? Trabalhamos em Estrela e região, compra, venda e locação de imóveis. E então estamos trabalhando também mais especificamente a questão de investimentos. E como tu colocaste, a gente tem um outro ramo agora que é a empresa de regularização de imóveis. Eu não me apresentei, né? Então eu sou a Aline. Só ficou rasgando elogios pro apresentador. Isso aí. Eu sou a Aline, eu sou a mãe do Benício, a esposa do Adiel. Eu sou o equilíbrio entre a Aline adolescente livre, que gosta de fazer o que quer, com a mulher determinada. Sou fisioterapeuta de formação, corretora por vocação e empreendedora de criação, né? Olha aí. Isso aí. Legal. Tava pensando aqui agora, enquanto tava falando, vocês são o primeiro casal que eu vou entrevistar e trocar ideia aqui no Dogcast. A gente não tinha tido essa oportunidade ainda. Então vamos ver como é que vai ser as atravessadas aí. Vai acontecer, é inevitável. Mas muito bom. Bom, antes de tudo, vamos começar por isso então. A gente logo vai entrar um pouquinho mais sobre a Nova Era, sobre a atuação de vocês hoje no mercado. Mas eu acho que isso é um ponto interessante para trazer aqui para a galera. E que é um ponto de... Eu tenho outros clientes que também são, né, casais que estão à frente do negócio, mas é um ponto que muitas vezes é delicado e é trabalhoso. Então, já para quebrar o padrão, você já estava esperando perguntar da empresa, já vamos mudar aí. Nossa. Como que é trabalhar junto? Como é que é o dia a dia de vocês? Desde quando, desses 15 anos aí de caminhada da Nova Era, desde quando vocês estão atuando junto no dia a dia? Como é que é essa relação, assim, tipo, acaba o dia a dia, vai para casa, é tranquilo? Fica ressentimento? Como é que funciona o dia a dia de vocês? Eu vou deixar a Aline falar primeiro, porque eu vou falar em cima do que ela fala, tá? Isso, aí tu foi bem. Foi bem, então, fazem 4 anos que eu tô junto na imobiliária, né? Uhum. E é bem como tu falou, nem sempre é fácil, às vezes é bem desafiador, né? Porque a gente acaba passando 24 horas do dia juntos, né? Mas eu acho que a gente consegue, por termos, assim, algumas diferenças bem grandes, a gente consegue, assim, esse equilíbrio, principalmente dentro do trabalho, assim. Um consegue extrair o melhor do outro. Pô, que eu acho que a gente se complementa muito, né, nos negócios, assim. Isso a gente percebe muitas vezes ao longo do dia, tanto em relação a funcionários quanto nas negociações, né? Acho que a gente consegue ser esse ponto de equilíbrio, assim. Tem sido muito bom, assim, né? Eu vindo, né, para o setor imobiliário agora,
depois de vir da área da saúde, que era totalmente diferente, Sim. né? Consegui trazer um outro olhar e ele me deixou... Teve ali no início, né, algumas dificuldades, que foi em relação assim, eu vim nova para um mercado totalmente diferente, e aí eu pensava, nossa, eu tenho muita coisa para contribuir, eu vou mudar tudo que eu acho que dá para ser diferente, vou revolucionar. E aí ele tinha que dar aquela segurada e dizer, não, peraí, isso aqui acho que dá, aqui não dá para mexer ainda. Não dá para cortar 100%, claro, né? Claro, com certeza. Tu quer complementar? Se eu fosse tu, não complementava. Tu acha que foi bom assim? Eu não falaria nada. mas não sei se tu terminou, mas enfim, complementando a situação que ela falou, para nós, como empresa, ela entrou na empresa no momento que a gente estava passando uma fase de crescimento, né? E a gente precisava aumentar o quadro e eu precisava uma pessoa mais, assim, que daqui a um pouco se envolvesse também com resultados e com tudo mais, né? E eu sempre vi a Aline atendendo na clínica, ela sempre foi muito comunicativa. Cara, ela sempre foi muito comunicativa. Aí um dia eu olhei assim e disse, tu tá no lugar errado. Tu tem que ser corretora, tem que ser vendedora. Mas aí tu não pode chegar assim de vez e falar, vem trabalhar comigo, né? Tu tem que ir plantando a sementinha, né? E aí, mas com a entrada dela, assim, essa questão de... a própria questão do marketing, isso tudo começou a melhorar. Porque o que acontece? Tu tem que ter um certo equilíbrio na empresa. Tu precisa alcançar todos os lados, né? E eu não estava mais conseguindo gerenciar isso tudo. E no atual momento que a gente vive e da forma que a gente vive, as coisas são mais instantâneas. Então, essa questão de ser instantâneo, ainda mais no ramo imobiliário, porque o imóvel que hoje tu bota para venda ou para locação, amanhã pode ser vendido, né? Então, a gente precisava dessa agilidade, né? E eu também precisava de um parceiro, de uma pessoa, de um corretor, uma pessoa que eu pudesse dizer, olha, eu preciso hoje sair e eu preciso deixar a empresa nas tuas mãos. Sim, né? Pra se confiar 100%. E aí eu sempre brinco, né? Aqui não tem como não confiar, né? Porque é tudo mesmo certeza, caixa, né? Então não tem como, né? Não, se for desconfiar da mulher, tá perdido aí, né? Não. Dá pra até desconfiar, mas não pode falar. Muito bom. Brincadeira. Não, muito bem. É bom saber isso. Eu acho que fica a inspiração aí para as pessoas e até esse olhar, né? Tu entender e ver o potencial. Acho que quem é de vendas, principalmente, consegue ver muito isso. A pessoa tem essa sacada diferente, eu vou entrosar ela. E a gente costuma fazer isso. E que legal que vocês conseguem se complementar no negócio antes, né? Hoje, né? Consegue se complementar aí, ter uma boa atuação e faz diferença. Ter uma mulher no negócio, eu sei também, porque aqui eu tenho minha irmã me ajudando no dia a dia, né? Minha esposa hoje não, por causa da pequena, mas a minha irmã no dia a dia. E assim, tem muito olhar de coisas que tu vai deixando passar batido, e tu ter um olhar feminino faz total diferença, né? E a gente sempre brinca, só que assim, Douglas, se tu fores a fundo e fores pesquisar números, não vou dizer números agora para não falar números errados, mas a grande maioria dos negócios, a questão do fechamento sempre tem, vamos supor assim, não vou dizer interferência, não seria a palavra certa, mas sempre tem o ok final da esposa e tal. Então, existe hoje em vendas essa questão de que a mulher ela tem esse poder de influenciar na negociação, na decisão da negociação, né? Com certeza. Tanto foi que você alugou um apartamento e você disse assim, não, a minha esposa gostou, tá tudo certo. Gostou, total. E isso é um outro ponto, né? Vocês são meus clientes agora há um tempo, mas eu sou cliente de Nova Era já há muito tempo. Minha mãe foi primeiro, né, nas lojas e tudo mais. Depois eu também fui na época da loja, na época depois do meu primeiro apartamento também, loquei com você. Todos, na verdade, loquei com vocês. Que engraçado, a gente pode dizer desde os primórdios, né? Desde os primórdios, olha aí. Daqui a pouco já tá entregando idade aí. Vamos cuidar. Mas show, Diel, acho que começando contigo, então, pra gente tentar construir uma linha do tempo aí, né, que depois a Aline ingressou, então, na construção da marca da empresa. Cara, como é que foi assim o início da Nova Era, a construção? O mercado imobiliário de Estrela é um mercado bem tradicional, já tinha aquelas marcas que já estavam ali desde o início, né, de tudo. Então, como que tu se colocou nesse mercado? Como que foi a atuação? Como que era a comunicação também? A gente trazendo um pouquinho desse olhar de marketing, né, e comunicação. Como é que era a comunicação da Nova Era lá atrás, no início? Para falar da Nova Era, eu vou ter que falar um pouquinho antes de quando eu entrei para o ramo imobiliário. Eu vim morar em Estrela em 2000, trabalhando na antiga Polar. Né? Para tu teres uma noção, eu trabalhava na parte de CPD. Muita gente nem deve saber o que é CPD hoje, né? Olha aí, cara. Mas é a parte de informática, né? E aí, então, com esse
fechamento da empresa, eu tive que me adequar em alguma outra profissão, né? E como eu disse da Aline, eu também sempre fui muito comunicativo e sempre gostei dessa questão de lidar com pessoas, conversar e tal. E surgiu uma vaga para trabalhar numa imobiliária aqui da cidade. Assumi o desafio, gostei muito. Depois passei para outra imobiliária e cheguei num ponto, foi quando eu conheci a Aline, cheguei num ponto do tipo assim, olha, agora tá na hora de eu trabalhar para mim. Só que o engraçado é que eu iria sair dessa imobiliária, mas eu não ia abrir imobiliária. Eu ia abrir uma empresa de informática. Sim, porque já tinha... E não era nem na cidade aqui, era numa outra cidade. Aí, por questões de detalhes, negociações, não deu certo abrir essa outra empresa. E aí eu me vi meio assim, como diz no popular, assim, no mato sem cachorro, né? E agora, o que eu faço? E aí numa conversa com meu pai, ele olhou assim pra mim e disse, tu tem que fazer o que tu sabe fazer de melhor. Sabe quando tu pede assim, um conselho, daí eles não te dão assim, pega, faz assim, assim. Daí eles vêm com uma incógnita, né? Tu tem que fazer o que tu sabe fazer de melhor. Mas e agora? E agora, o quê? Sim. E aí eles, cara, tu trabalhou um tempo já, isso em 2008, então, né? Então, de 2002 a 2008, eu trabalhava em outras imobiliárias. Então, eu tô no ramo imobiliário desde 2002. Em 2008 aconteceu essa situação, né? Aí o meu pai entrou com essa ideia, né? Eu disse, cara, tudo bem, vamos lá. Mas foi muito desafiador, muito desafiador. Eu abri imobiliária e assim, como tu colocasses, tinham as marcas já tradicionais, né? E eu tinha ficado fora quase meio ano, então eu fiquei um pouco afastado. Então, querendo ou não, os clientes meio que se esqueceram de mim, assim, né? Entendi. E aí eu tive que correr atrás disso tudo de novo. E eu sei, assim, que o primeiro ano foi muito desafiador, ao ponto de chegar, assim, eu tinha alguns investimentos, carro, imóveis e tal. Então, eu tive que vender e me desfazer desses investimentos para investir na empresa. No negócio. E eu investi todo esse capital na empresa e a coisa não estava fluindo, né? A coisa não estava fluindo. E aí eu tive que chegar num ponto que, de novo, conversando com meu pai, eu disse, olha, eu não sei o que eu faço, mas acho que não vai rolar, eu vou ter que fechar, eu vou ter que ir para uma empresa e tal, sei lá, CLT, enfim, não sei o que eu vou fazer, né? E tava assim, bem, bem difícil, bem delicada a situação. E aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, se tu precisa de uma ajuda, eu te ajudo durante um mês, eu vou te ajudar, segura que eu vou te ajudar. Eu disse, pai, não sei se vale a pena, porque eu já... O que eu tinha esgotado o que eu tinha de recursos já foi tudo. Então, tipo assim, a primeira questão é assim, eu vou deixar tudo em dia, não vou fechar devendo coisa pra ninguém, né? Claro. E aí ele disse, não, segura mais um mês. E casualmente, nesse mês que eu fiquei, eu fiz uma negociação, onde eu ganhei uma comissão boa, e aí me deu um fôlego. Eu olhei assim, porque daí naquela época tu faz os cálculos assim, agora tenho para pagar tantos aluguéis, sim, agora tenho para pagar isso, agora tenho para pagar aquilo. E assim a coisa foi surgindo e foi criando corpo, né? Caramba. E aí depois do primeiro pro segundo ano que a gente começou a se estabelecer melhor e criar essa entrada no mercado de novo, né? Então o início foi muito desafiador. E em 2010 eu tive um outro desafio que foi a doença da minha mãe, que eu tinha que ficar muito com ela, e aí eu não conseguia tempo, tipo assim, conciliar tempo da empresa, porque até então eu trabalhava sozinho, né? Sim. Eu era a atendente, eu era a que fazia parte de locação, eu era a que fazia parte das vendas, eu fazia parte dos contratos, eu fazia as vistorias, enfim, eu fazia tudo, né? Tudo. Todos os setores, que hoje a gente tem 6, 7 pessoas, eu fazia tudo. Eu sempre brinco com a minha equipe lá, mas eu digo assim, olha, às vezes o pessoal vem, isso aqui tá difícil. Eu digo, olha, daí tu te imagina uma pessoa que faz tudo, né? Fazendo isso e mais 5 processos. Claro, não tinha essa demanda que tem hoje, né? Mas enfim... E aí, em 2010, surgiu essa questão da doença da minha mãe, né? E eu tive uma situação muito desafiadora também, né? Tanto quanto a questão da doença, que ela ficou bem debilitada e tal, e a gente tinha que cuidar dela, com a questão de conciliar horários, né? Claro. Então, eu deixava a empresa mais fechada do que aberta, né? E isso também, de novo, foi um desafio que veio, assim, e me deixou bem preocupado quanto manter a imobiliária, né? Tanto por questões financeiras, porque ela teria que fazer algumas questões cirúrgicas e tal, enfim. Mas passamos por esse desafio também, né? E conseguimos passar por esse desafio. Hoje, a gente olhando para trás, a gente vê isso com bons olhos, né? Porque
é o que vai moldando o teu caráter, é o que vai moldando a forma de tu trabalhar, a tua ética, porque, querendo ou não, essas situações interferem muito, até em algumas tomadas de decisões hoje. Claro, né? com certeza. Cara, eu quero perguntar um pouquinho para vocês logo em seguida sobre os números hoje atuais aí da imobiliária, mas tu falou um ponto que eu vejo, hoje a gente tem um mercado assim, imobiliário aqui na região bem consolidado, inclusive o cenário pandemia e pós-pandemia trouxe uma leva de profissionais para esse mercado, até estava conversando ontem na reunião com outro cliente também nesse segmento sobre isso, e agora ainda muita gente está entrando nesse mercado com aquela ideia de, o que eu vou fazer? Eu vou virar corretor, né? Não como foi para ti lá atrás, porque lá atrás não era um mercado aquecido como é hoje. Hoje a gente vê muita gente assim, tirando crescido para fazer uma renda extra, sabe? Uhum. E pelo menos essa é a minha percepção. Vocês devem ver isso muito mais aí no dia a dia ainda. E tudo bem, vocês lidam com isso, vocês entendem que vocês estão há mais tempo no mercado e tudo mais, mas um dos pontos que eu vejo muito essa galera tendo como principal desafio, e para aquele que está começando hoje é o maior desafio talvez, é essa questão de tu ter vendas e episódios de ganhos esporádicos. Então, eu fico 3, 4 meses, 6 meses sem faturar nada, principalmente para quem está só na venda, e aí do nada eu vendi um imóvel de alto padrão, um imóvel caro, e eu tirei uma comissão ali de 5, 10, 15, 20, 30 mil, sei lá. E aí, daí dá aquele fôlego. Aí assim, daí o cara passa mais 2, 3, 4, 5 meses ali penando para conseguir outra venda. Óbvio, eu tô sugerindo, né? Tô chutando números aí, eu não sei como é a realidade exatamente. Mas como foi para vocês lá atrás e como é hoje essa questão de lidar com esses ganhos assim esporádicos? Porque, ganhei agora 10 mil de comissão. Beleza, eu tenho um custo fixo de 1.200. Vocês equilibravam daí para frente? Ou como é que vocês faziam essa divisão? Ou era assim, conforme dava? No início foi conforme dava, né? Conforme acredita. É aquela história, né? Aquela história do hotel, né? Que entrou R$100 pro cara do hotel, daí ele foi pagar. Foi pagando, no final R$100 voltou para ele. E o cliente saiu e levou de volta R$100, né? Foi mais ou menos assim, né? Entrava, eu ia pagar isso, pagar aquilo e tal. Mas hoje a gente vê de uma forma engraçada. Mas sim, eu sempre trabalhei muito com projeção. Né? Às vezes chego a ser chato, né? E assim, muito metódico com questão de investimentos. Né? E isso é uma coisa que... Eu sei, né? Eu vejo isso nos anúncios, na compra de mídia. Mas que é uma questão que tá meio intrínseca, né? Que tu traz de casa. Tu não gasta mais que tu tiver porque tu tem que ter como pagar. Claro que hoje tu precisa ser um pouco mais arrojado, um pouco mais trabalhar com investimentos futuros e tal. Mas uma premissa que a gente tem, assim, eu acho que a maioria das empresas do ramo imobiliário, quem trabalha com aluguel tem isso, né? Que a comissão do aluguel é para pagar teu custo fixo, né? E a comissão das vendas tu faz os teus outros investimentos, né? Entendi. Claro que com o tempo, tanto a locação como a venda se torna uma constante. Claro. Né? Então, o que acontece? O início é um pouco mais devagar. Ou daqui a um pouco, para quem tem isso como uma renda extra, não tem como se dedicar 100%. Eu vou pegar um imóvel de um conhecido meu, de um amigo, de um cara que trabalha comigo, de um tio da minha esposa, enfim, aí vai trabalhando em cima disso, né? Entendi. Mas é por isso que a gente criou e estruturou bem a equipe hoje para que isso se torne uma constante, né? Tanto na questão da venda como da locação, né? E no início, a gente, assim, embora a gente vá escalando, tu não tem como ter previsibilidade. E isso é em praticamente todo negócio, né? Porque daí tu tá crescendo, tô vendendo, beleza, mas daí tu experimenta um declínio, aí tu... é incerto, e todo mercado é assim, né? Então, acho que saber lidar com essa questão financeira é o que mantém a gente no jogo por mais tempo, né? Não tem outro jeito. E cada vez mais a gente vê a importância, né, de ter essa organização, porque a gente passou aí por 2 anos de pandemia, né? Onde teve uma mudança do cenário. Agora a gente vem aí de 2 enchentes grandes na cidade, nosso negócio é muito local, né? Então, mudou totalmente o cenário imobiliário total. em Estrela, né? E tu também tem que estar preparado para essas adversidades que têm acontecido com frequência, né? Sim. Então, essa organização financeira é extremamente importante. Crucial. Uma coisa que a gente estava até conversando fora do ar um pouco, tu precisa hoje um grande poder de adaptação. Então, as situações vão acontecendo e conforme elas acontecem, tu precisa te adaptar. É verdade. Né? O que aconteceu? Só para relatar...
com essas questões das cheias, agora das 2 cheias, esgotou os imóveis. Esgotou. Sim. Não tem mais imóvel. Pra locação, né? Para locação, no caso. O que tu vai fazer? E até a Aline que mais puxou a frente disso aí. Liga atrás de quem tem casa para vender, que tá vazia. Imóveis que tu sabe de um conhecido que o cara tá... não quero vender, não quero alugar, mas tá lá. Então, sabe, tu tem que correr atrás de solução. Uma situação que eu comentei com uma pessoa essa semana é assim, não adianta a gente sentar e chorar o problema. A gente tem que achar a solução para o problema. Total. Né? Então, melhor tu manter o teu foco na solução do problema do que manter o teu foco em tentar entender o problema, por que ele aconteceu. Claro, é importante isso, né? Mas chega num ponto que, bom, daqui para frente vamos tentar resolver, vamos se focar na solução do problema, né? E isso é uma coisa que todas as profissões requerem isso, mas a nossa profissão, por ser uma profissão assim que trabalha mais eu sempre digo assim, tu vai na loja comprar roupa 2, 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, né? As mulheres às vezes um pouquinho mais, mas enfim, né? Mas casa, tu não compra 2, 3 casas. Claro, investidores, né? Mas a maior parte das pessoas não compra casa 2, 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, né? Muita gente compra casa e aquela casa para a vida toda. Pra vida toda. Né? Então o que acontece? A venda, tanto a venda como a locação, hoje não é só mais um processo normal que tu faz. É um processo de acompanhamento. Tu acompanha teu cliente, tu mostra o imóvel, tu ajuda ele a proporcionar, às vezes, uma solução de um problema, às vezes um sonho que a pessoa tinha. Né? Então, o que acontece? Dentro daquilo que tu me perguntasses, o que a gente está fazendo? Estamos nos adaptando, tanto na forma de atendimento, como na forma de oferecer produtos. Né? E muitas vezes, essa adaptação requer participação de outras pessoas. Sim. Investidores, construtores. Mexe com todo o mercado. Mexe com todo o mercado. Então, tu tem que saber criar essa parceria. Tu tem que saber chegar no cara, construtor, e dizer, agora o mercado está requerendo esse tipo de produto. Vamos lá, tu faz o produto, eu me preocupo com a venda. É esse tipo de situação. O Adiel tá sempre muito antenado, né, nessa relação assim, mas a gente não tá conseguindo vender aquele imóvel que sempre se vendia muito. Ou não tem mais aquele perfil de imóvel que está sendo procurado hoje para locação. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos para olhar o que a gente tem, outras possibilidades, outras parcerias. Entendi. E aí é onde vai se criando para a gente se manter ali sempre com aquela constância, né? Tá. Para quem está nos assistindo, de repente, a gente tem algumas visualizações, algumas pessoas que vêm de fora, né? E se de repente não sabe, a gente está localizado bem na cidade de Estrela, que foi uma das principais aí atingidas, né, pelas cheias que aconteceram ali no início de setembro e agora em início de novembro, né? Acho que deu um período de mais ou menos 60 dias, né? Entre uma e outra. Sim. E Estrela, poxa, eu acho que eu vi o dado daquela primeira, eu acho que foi 60% ou 65% da cidade afetada, assim. Foi bizarro, a gente foi muito afetado. Óbvio, teve aquelas que foram ainda mais afetadas, Roca Salles, Mussum, que foram uma devastação total, né? Mas a gente aqui em Estrela sofreu muito com isso, né? Inclusive lugares que nunca se imaginou chegando a água, chegou, sabe? E a primeira foi aquele caos total. Foi, assim, um caos, foi loucura, foi um evento que ninguém esperava, assim, né? Até uma mobilização, teve muita gente fora participando. A segunda, já, como ela vem um pouquinho mais lenta, as pessoas já estavam mais alteradas, já estavam preparadas, já estavam com medo da anterior, então todo mundo tirou e tal. Acho que, pelo que eu vi, não chegou a acontecer mortes, nem coisas assim, né? Trágicas, assim, na primeira... E assim, as perdas foram bem menores, né? Exato, foram menores. Na primeira a gente viu casa sendo arrastada, um monte de carro que ficou na água, né? Inclusive os seguros devem ter lutado assim brutalmente nesse período, fora todas as outras funções, né? E vocês lidaram com isso, né? Então acho que a gente poderia entrar nesse ponto porque vocês lidaram diretamente com isso. Primeiro que ali na região ali onde vocês estão com a imobiliária, vários vizinhos foram atingidos. Eu acho que tem até umas fotos do Adiel, ou o vídeo do Adiel ajudando a galera com as calças remangadas e ajudando a galera a tirar coisas móveis ali, coisas da galera da vizinhança. Como é que foi esse processo para vocês? Vocês tiveram... Enfim, a gente não acabou nem conversando mais depois disso sobre... Então, como que foi a atuação de vocês? O que a gente comenta é que se a gente não tivesse visto, a gente não conseguiria imaginar a proporção que chegou essa enchente, né? Porque aqui o nosso centro, né? O centro de Estrela ficou debaixo d'água. A gente brincava, né? Se a água chegar na nossa garagem, acabou o mundo. Então, acabou o mundo. Porque, né? A gente ficou ilhados aqui no centro, né? A gente viu
salas comerciais, imóveis aí de amigos, né? Todo mundo se conhece. Enfim, a água entrando e não tinha mais o que fazer, porque foi uma coisa inesperada, foi muito rápido. Então, assim, foi muito triste acompanhar tudo isso. E no momento em que a enchente começou a baixar, veio uma demanda absurda para a imobiliária, né? Sim. E eu sempre comento, e a gente é muito grata, assim, à equipe, né? Que vestiu a camisa de um jeito, assim, e acolheu aquelas pessoas que estavam necessitando, né? Porque houve uma demanda muito grande de pessoas querendo sair dessas zonas alagáveis, né? Vindo para regiões mais altas. Aí foi onde, como a Adiel comentou, a gente começou a captar imóveis de uma outra forma, assim, para conseguir o maior número de imóveis possível. Então, assim, toda a equipe estava muito engajada. Alguns com familiares até que estavam passando por situações mais extremas, assim, de terem perdido tudo, mas eles estavam focados ali tentando ajudar dentro da imobiliária mesmo, com abalado emocionalmente, assim, mas estavam ali focados e todo mundo ajudando a achar soluções e tentando agilizar os processos, né? Porque a pessoa perdeu tudo, precisava de um lugar logo para ir, então a gente não podia perder tempo, né? Claro. Então a gente teve que... A gente aprendeu muita coisa, né, com esse episódio da enchente. Então, assim, principalmente nessa questão de agilizar alguns processos e de realmente estar empenhado, assim, porque além dessa busca por outros imóveis, tiveram aquelas pessoas que foram atingidas pela enchente e que precisavam de alguma forma, de alguma parceria com proprietários, alguma isenção, algum tipo de bônus, alguma negociação ali. Então, a gente até se antecipou, em algumas vezes a gente nem esperava a pessoa vir perguntar, a gente já ligava pro proprietário, ó, ali pegou água, o pessoal perdeu muita coisa, como a gente vai poder ajudar? Caramba. Então, já tentava, assim, fazer esse intermédio antes mesmo, assim, das pessoas procurarem, né? E deve ter rolado também uma adaptação até em relação à contratação, né? Porque muitos não... Imagino tô sugerindo aqui, que não queriam contratações de um ano, por exemplo, porque eu não sei se logo iriam voltar ou iriam reaver, como é que foi essa situação? Tiveram essas questões, né? Aí a questão também do aluguel social, né? Que veio muito forte, essa ajuda da prefeitura, que daqui a pouco, que não é por um período muito extenso, né? Seria por 6 meses, talvez prorrogado por mais 6 meses. Só que a gente precisa das garantias, né? Então teve todas essas questões também. O problema é sempre assim, ó. Quando se trata de uma situação onde tu envolve um órgão público, né, tanto municipal, estadual, federal, tu sabe que o provisório às vezes é definitivo, né? Então, o que acontece? E isso são situações que, querendo ou não, tu pode dizer assim, não, mas isso é do poder público, eu não preciso me envolver com isso. Mas não. Quando se trata do teu cliente, tu tem que ajudar o teu cliente, tu tem que te envolver com a ajuda do teu cliente. Então, o que a gente fazia? Vieram pessoas lá que a gente via que não tinha condições. Então, a gente facilitou com a prefeitura a própria questão dos contratos sociais. Caramba. Né? Tanto que a gente foi, as imobiliárias aqui da cidade foram chamados pelo poder público para uma reunião. Olha, né? Então, a gente se dispôs a ajudar também. Né? Digo, não, vamos ajudar. Para tu ter uma noção, nós adaptamos uma sala comercial, fizemos um apartamento. Caramba, eu acredito. Sim. Tem um imóvel de um amigo meu que ele comprou para investimento e estava parado e tal. E eu disse, cara, se a gente for lá e transformar a tua sala comercial num apartamento de 3 quartos, a minha parte, tudo bem, diz ele, né? Sim. Transformamos e conseguimos ajudar mais uma família que foi atingida por enchente. Caramba, que situação. Eu acho que, assim, o principal disso tudo também foi acolher essas pessoas, né? Isso eu falava muito com a equipe, assim. Vem daí a fisioterapeuta que habita em mim, né? Vem com esse cuidado, assim, com as pessoas, né? Porque estavam passando por um momento muito difícil e, às vezes, algumas regras, algumas burocracias a gente tinha que respeitar. Então, assim, tentar colocar isso, né, para não interferir no andamento, né, dos processos dentro da imobiliária, mas também para tentar agilizar e para que a pessoa se sentisse bem acolhida, né? Sim, como a gente falou, teve gente que perdeu tudo. Então, assim, esse cuidado nesse momento também com o emocional das pessoas, né? Então, eu acho que isso também foi muito importante, assim. A gente viu o quanto isso impactou para aquelas pessoas, né? Total. Bom, eu tô aproveitando esse gancho, não é o foco principal, mas eu tô aproveitando esse gancho porque foi uma coisa que impactou muito a nossa região. Sim. Vocês, como mercado imobiliário, sofreram direto. E existe justamente o que você está falando, que é uma preocupação social, porque surgiram várias questões, né? Eu não sei, eu vou dizer agora que a minha irmã fala, ela disse que eu tô ficando velho, porque eu peguei o hábito de ouvir rádio agora. E é recente, assim, eu tenho ouvido bastante.
E eu vejo a galera na rádio, principalmente conversando, eles fizeram uma cobertura sensacional, tem que tirar o chapéu, porque a galera do digital mete o pau em rádio, que a rádio não funciona. Cara, para esses eventos que a gente tava sem luz, sem internet... Radinho de pilha foi ouro. Exato, foi salvação, sabe? Então a cobertura que eles fizeram, e até lives também, agora na última que teve um período ali que ficou com... Adaptação, né? Adaptação, exato. Eles, mostrando imagem aérea durante toda a cobertura. E isso foi um episódio que chocou muito. E saber lidar com esses momentos é legal, né? E eu acho que essa questão social é algo que ainda está sendo muito discutido. Porque daí surge aquela questão, mas daí a criança, os abrigos principalmente, aí é criança, tá? Mas a criança precisa de recreação, precisa de atividade, precisa de outras coisas. Tem questão de higiene, de limpeza, tem várias outras coisas que entram em cena num episódio assim que a nossa região ainda não está preparada para isso. E assim, espero que não, de verdade, espero que não. Mas os indícios são de que talvez esses episódios aconteçam com mais frequência daqui para frente. Então, óbvio que a gente não tem garantia, não tem como saber, mas a gente tem visto, eu tenho visto bastante informação das pessoas da área, tentando criar pelo menos algumas cartilhas de recomendação para essa galera, principalmente para aqueles que são mais afetados. E acredito que o mercado imobiliário também vá sofrer ajustes e alterações em relação a isso. Talvez para atender uma demanda que surge ali de semanal, talvez, porque não alguém que vai ficar uma semana só. Quanto àquela questão que a gente já citou há anos atrás, a gente já tem trabalhado isso, inclusive, na comunicação, que é de mais imóveis mobiliados. Sim. Que é uma questão que, principalmente Estrela, a gente está focando totalmente isso. Né? A gente já fala há muito tempo sobre isso. E agora a gente viu, uma pessoa que perdeu tudo em enchente vai alugar um imóvel que não tem nenhum fogão, cara, não... Sim. Não tem um colchão para passar a noite? Não adianta. Então, eu acho que isso talvez seja óbvio, a gente está citando de um aspecto assim, bem amplo, bem geral, não sei como seria na prática, mas daqui a pouco o mercado imobiliário vai se adaptando a essa realidade também, vai encontrando soluções para esse perfil de pessoa também, né? Vocês têm alguma coisa no radar já em relação a isso? Vocês acham que vai precisar muito de reeducação? Como que está a visão de vocês? É que se tu for levar em conta, são várias classes que foram atingidas. Total. Né? Tem o pessoal lá que é um pessoal de renda baixa, que perdeu tudo, que não tem condições de... Mas tem pessoas que foram atingidas, que são pessoas que têm condições financeiras, que têm suas empresas e tal, mas que foram atingidas e também precisam de um lugar para ficar. Sim. Né? Então, tem várias situações que tu tem que levar em conta nisso aí, né? O que acontece? Como a Aline colocou antes, a gente está sempre procurando solucionar problemas e adaptar. De novo, essa palavra, vocês vão ouvir bastante, adaptar. Escutem, cuidem. Adaptar os nossos negócios. Então, o que a gente faz? Eu gosto muito de trabalhar com investidores. O que a gente costuma fazer? A gente costuma vender o imóvel para a pessoa, e aconteceu bastante isso agora, e o próprio imóvel a gente já colocou para locação. Né? Aconteceu com vários clientes. Então, assim, não tinha imóvel para alugar. Fui lá, Douglas, cara, tu é uma pessoa que gosta de fazer investimento e tal. Quem sabe tu compra essa casa que tá para vender e a gente bota para alugar e tu ganha um aluguel. Uma ideia interessante e tal. Né? Então, são soluções. Claro, para nós é bom porque tu vai ganhar a comissão do aluguel, a comissão da venda, claro. Mas de uma forma ou outra tu consegue ajudar essas pessoas também. Né? Então, o que acontece? A gente analisa situações e que nem tu falou essa questão da cartilha, eu sei que o poder público aqui da cidade está criando está se estruturando para esse tipo de eventos, né? Porque como tu colocasses, vai acontecer mais, né? Eu não sou nenhum estudioso disso aí, mas quem não é da região aqui, daqui um pouco pode não entender, mas quem é da região vai saber. Se for olhar o Rio Taquari está assoreado. Né? Total. Então, o que acontece? Vai olhar as barrancas do rio, só tem terra. Não tem terra, não tem mais árvore, nada. E cada vez mais o rio vai enchendo, vai assoreando. Então, o que acontece? A água quer passar. E ela vai passar de uma forma ou de outra. É aquela velha experiência. Tem um córregozinho de água, bota uma pedra dentro. Ela vai passar ao lado. Ela vai começar a preencher um outro espaço. Sim. Porque tem um espaço, um corpo estranho aqui. E isso é o que acontece nas enchentes. Então, o que vai acontecer? Vai começar a ser feito mais construções fora da enchente. Tu vai, daqui a pouco, falar com esses investidores, orientar eles a que tipo de imóvel que está sendo procurado, qual é o tipo de imóvel que está sendo procurado, o que as pessoas necessitam, né? Porque o que acontece? Quem vem até ti, ele muitas vezes vem com uma mentalidade de um negócio, mas tu precisa organizar a ideia dessa pessoa e colocar para ele o que o mercado está procurando e o que o mercado precisa. Boa.
Né? Então, não adianta tu só vender o imóvel. Eu sempre brinco, eu digo, a gente tem que vender uma solução para a pessoa. Verdade. Né? Se tu vem lá para, eu quero um imóvel para investimento, não adianta te vender um imóvel daqui um pouco de 400 mil, 500 mil, e aí tu vai me perguntar, tá, por quanto eu posso alugar? Por R$1.000. Cara, a matemática não erra nunca. 500 mil reais, tu não vai comprar um imóvel para ganhar R$1.000. Ninguém em sã consciência vai fazer isso aí. Claro. E eu acho que, até fazendo um gancho com o que tu falou antes, né, de muitas pessoas procurarem o ramo imobiliário, e esse é o grande diferencial, é tu saber analisar, tu saber ler o que está acontecendo, né, tá inteirado do cenário, e aí poder fazer essas propostas, essas parcerias e as melhores indicações, né, para os clientes, para os investidores. Então, eu acho que é aí onde a gente se diferencia dessa galera que vem, que acha, eu gosto de vender, então vou vender um imóvel que te dá uma margem legal, né? Melhor. E é onde a gente se diferencia dessa galera que vem meio que na sorte, né? Arriscar. E tu, querendo ou não, tu fideliza teu cliente também. Com certeza. Que é uma coisa muito importante, a fidelização. Porque no momento que a pessoa precisou e tu ajudou, ela vai lembrar. Ela vai lembrar. A gente ativa aqui aquele gatilho que a nossa audiência está muito acostumada, que é o gatilho da reciprocidade. Isso. Então, o marketing digital, ele se construiu muito em cima disso hoje. E sabiamente, porque é um gatilho que funciona, é algo legal, é algo que a gente gera valor e depois a pessoa devolve. E eu acho que a venda, ela tá muito linkada com isso hoje. Porque existe aqueles vendedores só de status, de lifestyle, e tá tudo bem, cada um com o seu posicionamento, tá tudo certo. Mas aqui a gente, talvez querendo ou não, mas a gente aprofundou para uma questão que é muito mais profunda do que só uma venda, ou só resolver aí um problema imobiliário. É uma solução, muitas vezes, para pessoas que estão com um baita de um problema, né? E eu acho que o mercado imobiliário como um todo, ele gira muito em torno disso. Porque a gente está falando justamente sobre isso, que o imóvel, em muitos aspectos, é a realização de um sonho, né? A gente vem, o Brasil, a galera costuma brincar que o Brasil é o país da casa própria. Sim. Que é um sonho, é uma realização realmente as pessoas terem um sonho. E eu não sei se isso é uma brincadeira ou se é realidade, mas eu acredito que o ser humano tem essa necessidade de ter segurança, de ter um conforto, de ter um lar, um lugar para voltar. Então, isso é muito legal. Existem vários modelos, métodos de financiamento. Isso eu acho que a gente talvez nem vai se aprofundar hoje, porque existe mais coisas sobre isso. Mas eu queria entender com vocês um pouquinho sobre os números da imobiliária hoje, porque lá atrás, quando tu começou, então, tu tinha principalmente essa questão de vendas, né, que surgiram ali, e depois vocês começaram a estruturar uma carteira de locação também, né? Que hoje talvez, não sei se o principal ou não, mas hoje é uma carteira bem considerável, bem grande. E se tu puder abrir, assim, dentro do que vocês puderem, óbvio, né? Como que tá isso, como que era lá atrás, como que tá hoje, para as pessoas terem um pouquinho da noção. Porque a gente está no mercado relativamente pequeno, se a gente for considerar uma cidade pequena, bem interiorana, mas vocês conseguem ter uma boa participação de mercado, né? A imobiliária vem numa crescente, né? Ao longo dos anos, principalmente nas locações, né? Uhum. E com isso veio essa demanda de aumentar o número de funcionários, né? E é isso, a gente hoje tem uma parte boa do mercado. As pessoas perguntam, né? Mas o forte de vocês é venda ou locações? Acho que hoje que a gente pode dizer que as coisas estão equilibradas, legal, né? Legal. Essa questão do digital, que nem tu falaste, é uma questão que não vem muito tempo que a gente está trabalhando nisso aí. Uhum. Né? Mas, como tu mesmo já nos falaste em reuniões que a gente faz, posso falar aqui que nós somos meio que da cidade aqui, uma das pioneiras a trabalhar nessa questão digital. Né? Então, isso veio com a entrada da Aline na empresa. Né? Isso entrou. E desde que a gente começou a trabalhar mais essa parte digital, a parte de colocar, a forma de como colocar isso para os clientes, nós demos um boom, assim, um crescimento muito alto. Então, assim, posso te dizer hoje que, se a gente for comparar com as nossas colegas, a gente não se posicionaria muito mal. Né? Claro que eu não vou abrir números aqui, né? Mas por informações que a gente tem, assim, a gente está muito bem situado, assim, entre as... Né? Mas nós não trabalhamos tipo assim, eu quero ser a primeira, eu quero... Né? O nosso foco é sempre atender bem o cliente, porque no momento que tu atendeu bem o cliente, o resto é consequência. O resto é consequência. Tanto que alugava para a mãe, aluga para o filho, agora... Vamos ver se lá na frente... Vamos ver se o Benício não vai fazer um negócio com o Neto ali, né? Isso aí. Muito bem, total. Isso é conexão total e a gente vai fidelizando e vai mantendo essa parceria, né?
Como que está aí em relação aos próximas projeções, próximas visões de negócio e de mercado para o próximo ano? Vocês têm algum foco principal em relação à venda, alocação? Está surgindo para alguma coisa ou outra? Como é que está a visão de vocês aí para o próximo ano? Uma coisa que nos deixa, assim, eu sempre, como eu falei antes, adaptação, mas é desafiador também, porque agora há pouco tempo, assim, aconteceram muitas mudanças que nós tivemos que, né? Então, se tu fores ver, assim, questão de locação, tem empresas grandes aqui de Estrela, tem empresa que está saindo, né? Pegou enchente duas vezes, está saindo, empresa grande, né? Tem empresa que tá naquela, assim, olha, será que eu fico, será que eu não fico? Então, de novo, a gente está tentando trabalhar para achar soluções, porque a gente também não quer perder esse cliente, né? E também, assim, eu acho que a própria cidade não pode dar um passo para trás, né? Eu posso estar falando uma coisa aqui que vai soar meio maluco, ou vai ficar uma coisa assim meio, o Adiel está falando alguma coisa, mas a própria cidade de Estrela vai se reorganizar. Uhum. Né? Eu e a Aline estávamos brincando um dia quanto à questão da referência do centro, mas isso é uma coisa natural. A cidade vai se reestruturar, e se tu fores ver questão de investimentos, é só tu analisar, sem eu falar nada. Vai no cadastro imobiliário da prefeitura, olha para que lado está saindo, para qual parte da cidade está saindo os loteamentos. E aí o que acontece? Se tu tiver um pouquinho de visão, agora eu vou dar uma letra para os meus concorrentes, mas não são concorrentes, são tudo colegas de profissão. Uhum. Mas assim, é só tu olhar para que lado está indo o crescimento. E eu brinco, né, que o nosso centro aqui vai virar o centro histórico no futuro, porque se essas cheias continuarem desse jeito, né? Te direciona para o crescimento, para o lado do crescimento, porque onde tem loteamento, onde tem pessoas morando, vai precisar supermercado, vai precisar farmácia, enfim, pode botar uma loja, pode botar um banco. Isso com certeza vai acontecer. Com certeza. Então, e aí que entra essa questão do investidor. Mas lá na frente tu vai pagar um preço para fazer um prédio num lugar onde já tem 200, 300 casas construídas, ou comprar um terreno. Hoje, se tu tiver esse foco visionário ou daqui a um pouco aceitar, vamos dizer assim, um conselho de um corretor, alguém que entenda isso, e se tu tiver tu vai ganhar dinheiro. E é isso que a gente tenta fazer com as pessoas que são clientes da Nova Era. Fazer com que elas façam um bom investimento e que ganhem dinheiro. Legal. Eu sempre brinco, claro que a gente tenta em todas as situações agradar, mas eu quero, além de fazer negócio, eu quero criar um amigo. Porque eu quero que a pessoa passe por mim na estrada do outro lado e levante a mão e grita: ô, Adiel, como é que tá? Tudo bom? E tal. Eu não quero que a pessoa passe por mim, vire a cara e olhe assim: esse desgraçado aí fez eu perder dinheiro. Ainda mais aqui que todo mundo se conhece. Então, além de fazer um cliente, fazer um amigo também. Legal. Bom, eu não sei se vocês têm esse dado, eu não pesquisei, mas agora estava me surgindo enquanto tu está falando em relação a essa expansão, mas Estrela tem uma área territorial muito grande, sim, né? E pouco explorada ainda, porque a gente está concentrado principalmente aqui nesses bairros principais. Mas existe aí um baita potencial de crescimento para outras áreas. E provavelmente para o futuro é a tendência natural, né? A tendência é que vá se expandindo e vá nosso criando outros centros. Nosso interior é muito grande, né? Nosso interior é muito grande e a gente está bem localizado a nível de estado, né? E por ter aqui, por estar às margens da BR-386, né? Isso tudo facilita, e eu acho que a tendência é, né, que vá se deslocando ali ao longo da BR, e esses bairros aí de interior, o crescimento vão para esses lados. Né? Para tu teres uma ideia, eu não quero errar agora em números, mas Estrela tem em torno de 30 e poucos mil habitantes. E uma informação que saiu até na mídia um tempo atrás, existem hoje em tramitação em Estrela em torno de 12 loteamentos. Caramba! E cada loteamento tu pode fazer aí em torno de umas 50 lotes, mais ou menos isso aí. Então, se são 12 loteamentos, tem loteamento, tem mais, tem 80, 90, 100 lotes, mas vamos fazer uma média baixa aí, fazer um cálculo redondo, né? Aí nós estamos ali, se tu vai fazer 12 loteamentos, isso dá em torno de 600 lotes, tá? Calcula 600, vamos lá, vamos construir uma casa, tu pode construir sobrado, pode fazer muitas coisas, né? Mas vamos pro cálculo básico. Aí nesses 600 lotes tu vai fazer uma casa.
Vamos lá, as famílias são menores hoje, 3 pessoas. Tá? Daí tu calcula isso. Nós estamos falando em torno de 1.800 pessoas. 1.800 pessoas que precisam de um lugar para morar, precisam... Então, assim, ó, se tu fores contemporizar esses números, tu vai ver que tem muita coisa ainda por ser feito e muita coisa que pode ser feita, porque as pessoas precisam morar, elas precisam ter onde comprar, elas precisam ter onde trabalhar, né? Isso é muito importante. Então, eu sempre digo que tu precisa te envolver com o ambiente, onde é que tu tem tua empresa, onde é que tu trabalha, porque tu te envolvendo, tu consegue trazer situações, negócios para tua empresa, mas tu acompanha também o crescimento. E isso é muito importante. É verdade. Saber o que acontece no teu entorno. Com certeza. Bom, antes da gente entrar num dos tópicos aí que eu considero importantes também sempre da conversa, do episódio, que é o digital, né, e o marketing como um todo, eu queria que você citasse e falasse um pouquinho sobre esses desafios de lidar com o locador e com o locatário, porque talvez esse seja um dos pontos de maior desafio em relação ao modelo de negócio de vocês, porque vocês sempre têm dois clientes, né? 2 pessoas ali no negócio de vocês. Uma que é o cara que está procurando imóvel para alocar com vocês, que vai ser aquele que vai estar ali mês a mês, enfim, tem todo aquele processo lá. E o locador, né? Que é o dono do imóvel, o proprietário do imóvel, que vai estar lá fornecendo o imóvel para vocês. E vocês têm que lidar sempre, comunicar para as 2 partes, passar segurança para as 2 partes, porque de um lado tem alguém querendo alocar o imóvel, mas ele não quer se incomodar, ele não quer problema, ele não quer ter inadimplência, e toda aquela função, e do outro lado vocês têm o cliente que ele quer o melhor imóvel possível, pelo menor preço possível, e normalmente tem aquela questão de garantia, assim, que com o mínimo de garantias possível para caso da rotina, dia a dia e toda aquela função. Então, como que mudou muito isso em relação lá atrás a hoje? É igual, não é? Tem coisas novas em relação a isso? E como que vocês veem, assim, como que é esse desafio no dia a dia de vocês? Eu tô falando mais, né? A Aline tá aqui do meu lado, mas... Enfim. Eu joguei pra cima. Né? Quem quiser pegar essa bomba, mas pegue. Eu vou dar... Desculpa. Eu vou dar um exemplo de novo, assim, ó. Para não falar adaptação, eu vou falar resiliência, então. Tá? Mas dar um pequeno exemplo. Há 15 anos atrás, quando eu abri a empresa, e aí a pessoa vinha alugar, e aí tu falava pra pessoa, tem um aluguel, um condomínio. Ok. Mas tem IPTU e taxa de lixo. Cara... Corria já. Já corria. Hoje, a pessoa chega e... Claro, a gente ainda coloca tudo, tu tem que colocar, né? Mas não tem mais esse problema. Por quê? Porque isso já está intrínseco que tu vai ter que pagar IPTU e taxa de lixo. Né? Isso é uma coisa já intrínseca. Então, em todas as situações, isso acontece. E tem uma coisa importante, às vezes escapa, às vezes a gente não consegue, mas tem uma coisa muito importante, que nós não podemos assumir lado e nós somos juízes conciliadores. Então a gente tem que conciliar o que o inquilino quer com o que o proprietário quer. Mas eu também preciso orientar o inquilino o que é correto e orientar o proprietário o que é correto. Então eu tenho que me manter neutro e tentar fazer o melhor possível para ambas as partes. Lados. Só que nós não somos computadores, né? Aqui não é código binário, né? Não é 0 e 1, né? Então, às vezes, tu escapa pro 2, né? E às vezes tu chega em casa, assim, tu tá assim, olha... hoje o pessoal hoje vamos supor assim, vem um inquilino, vem um proprietário e te absorve um pouco mais, né? Sim. Mas sempre dentro do possível, e ainda mais agora nessa época que aconteceu essas situações das cheias, né? Uma coisa que eu comentava muito com a minha equipe, eu digo, pessoal, vai vir gente aqui reclamar, vai vir gente xingar, não vamos levar isso pro pessoal. Eu disse, se coloquem no lugar deles, se vocês tivessem perdido tudo, porque o que acontece? É aquela velha dita, eu tenho os meus direitos. Cara, todo mundo tem direitos e todo mundo tem obrigações. Sim. Né? Então, o que acontece? Tu vai ter que saber equilibrar. E o que acontece? Às vezes, pode ser que agora não seja uma negociação boa, mas o que tu tem que proporcionar? Proporcionar que, de repente, mais para frente fique bom para todos. Né? Então, é uma adaptação, de novo, adaptação constante da negociação. Tu vai ter que falar com o teu cliente, proprietário, inquilino. Aí o inquilino vem assim, por que eu não vou pagar mais aluguel? Porque pegou enchente? Porque não sei o quê? E aí tu liga pro proprietário, tu explica isso pro proprietário. Não, mas eu não tenho nada a ver, porque tu vê, eu não tenho culpa que deu chuva. Sim. Então causa natural. Causa natural. E aí? Daí tu vai ficar lá no meio e vai dizer assim, não.
problema tá aí, vamos tentar resolver. Aí tu liga o proprietário, cara, quem sabe, vamos não cobrar esse mês de aluguel pro cara se organizar e tal. Aí tu liga pro inquilino, meu querido, falei com o proprietário, ele te entendeu e tal, e ele vai esse mês te isentar da locação, tu não vai precisar pagar. Tu cria um clima mais amigável, tranquilo, né? Mais amigável. Do que tu chegar pro proprietário e dizer, o inquilino me ligou agora e disse que não vai mais pagar aluguel. Sim. E aí tu liga pro inquilino e diz, o proprietário disse que ele não tem nada a ver, que isso é coisa da natureza. Tu criou todo um conflito, né? Então, o que tu faz? Tu absorve essas duas informações, filtra e passa o necessário pros dois lados. Caramba. Eu acho que o ponto-chave, né, é saber ouvir e para conseguir mediar da melhor forma, né? Saber entender o problema, se colocar no lugar das pessoas e aí agir ali de acordo com o que é correto para ambas as partes, né? Mas eu acho que tem muito isso também, de novo, do lado humano da coisa, né? De saber se colocar no lugar e resolver da melhor forma para ambos. Sim, até porque, normalmente, no seu ponto de vista, todo mundo tá certo, né? Sim. A pessoa os dois lados vão ter a sua razão ali e vocês ficam como mediadores de toda essa situação, né? Mas assim, eu sempre dou uma apertada. Tem algum episódio, assim, que vocês possam compartilhar que foi, sei lá, traumático, foi polêmico, deu problema, assim? Não citando nomes, óbvio, mas um caso que vocês digam, esse aqui foi uma loucura. Ou seja, de um lado ou de outro, mas que deu confusão aí, né? Eu acredito que tenha vários, né? Vários, né? Mas um assim que vocês possam contar aí pra galera. Eu vou contar um, de repente a Aline quer compartilhar um outro, mas foi um evento que não aconteceu agora, foi um evento que aconteceu na época da pandemia. Eu tenho muito assim, eu sou uma pessoa com muita fé, não pratico muito, deveria daqui a pouco praticar mais, mas eu sempre penso que a fé está dentro do nosso coração, do que a gente faz, do que a gente pratica no dia a dia, de ajudar as pessoas, de sempre fazer o bem, de sempre querer que as pessoas fiquem bem, né? Compartilhar essas situações. E na época da pandemia, eu fui agravado com o Covid e fiquei hospitalizado, fiquei muito mal. Sim. Fiquei muito, muito mal. Enfim, um pouquinho antes disso acontecer, eu tinha um cliente lá na empresa que era um cliente muito forte, era um cliente que tinha bastante imóveis com nós, né? E como era um cliente assim com mais imóveis e tal, às vezes tu dá umas regalias, claro. Tu faz algumas coisas assim, tu concede algumas, né? E era um cliente que tinha certas regalias, né? E aí eu entrei em contato com o cliente e disse, olha, fulano, eu peguei Covid, isso antes de eu internar. Eu peguei Covid, enfim, então eu não vou poder aí conversar contigo, não vou poder te levar aluguel e tal, porque eles sempre gostavam de um feedback. E até era interessante isso, porque era uma conversa que tu tinha para organizar algumas situações. Então, todo mês eu ia lá, levava aluguel, conversava, fazia um feedback com ele e tal, enfim. E aí eu avisei ele, né? E a gente já estava numa situação um pouco indelicada já. Mas enfim, dentro daquilo que eu falei, sempre tentando fazer a forma mais correta. E aí eu mandei esse áudio pelo WhatsApp, porque eu não podia ter contato presencial, né? A primeira coisa que a pessoa me pediu, tá, e o meu aluguel, como é que fica? Aí eu respirei fundo, e aí, porque no áudio eu tinha dito, olha, eu não vou poder te pagar, teu valor tá disponível, assim, tinha dado as coordenadas de como ia funcionar o pagamento. Não, é que tu não ia pagar, né? Tu só não ia levar na casa dele, porque ele sempre solicitava que a gente levasse pra ele, né? Isso. Como era um valor maior e tal, ele queria que levasse. Aí, o que aconteceu? Eu expliquei isso no áudio, né? Claro, o que acontece? E o meu aluguel, como é que fica? Eu vou receber, não vou receber? Como é que vai ficar e tal? Eu disse, olha, fulano, o negócio é o seguinte, tu vai receber, eu vou te explicar de novo, com calma e tal, né? Eu tô debilitado, tô com Covid, não tô bem, assim. E ele insistindo, né? Enfim, o que eu fiz? Estava se tornando uma relação tóxica. Sim. E aí tu precisa botar na ponta da caneta também, até que ponto vale a pena tu insistir nisso aí ou não, né? É quase como se fosse um relacionamento, né? Não tá indo pra frente, não tá dando certo, tá sendo tóxico. Passado o Covid, eu chamei esse cliente e disse, olha, os teus imóveis estão aqui, indiquei uma outra empresa para eles, tu vai na empresa tal, já falei com a empresa, eles vão administrar teus imóveis e a partir de hoje eu não administro mais teus imóveis. Caramba. Sim. Porque antes, não vamos dizer assim antes, mas junto com isso, tu precisa, a tua empresa é importante, paga tuas contas e tal, mas a tua vida também é importante. Total. Então tu tem que... Chega um ponto que tu tem que dizer, não, peraí. O que tá acontecendo aqui? O que eu tô fazendo? Isso aqui é saudável para mim?
tá sendo bom? Não tá mais sendo bom. Então, assim, ó, educadamente eu chamei ele lá e disse, olha, daqui para frente, e assim, ó, é um cliente que tinha um número considerável de imóveis. Eu simplesmente cheguei para ele e disse, olha, não administro mais teus imóveis. Caramba. É um episódio com certeza que mexe com tudo, né? Principalmente pela questão da saúde, né? Associada. Aline, tem algum que tu queira compartilhar? Que nem eu citei antes, né? Agora, bem recente, essa questão da enchentes, né? Até teve uma pessoa que nos procurou querendo alocar uma sala. E aí, como a gente sabia que ele tinha perdido parte do negócio dele, tinha sido bastante afetado, a gente, então, ele escolheu o imóvel que ele queria. E aí, no momento em que ele foi locar, eu me antecipei, entrei em contato com o proprietário e consegui para ele um bônus ali por alguns meses, né? Acho que era 50% de desconto no aluguel. E aí, quando eu passei para ele, disse, o valor é tal, mas a gente conseguiu bônus. E ele veio maravilhado. Disse, mas que legal, porque eu já estava me organizando, isso vai ser muito importante. Então, assim, que eu falei, a gente antecipar, né? E tentar ver a melhor saída e ajudar. E isso acontece com frequência. A gente tem, assim como tem histórias, né, ruins, que não são tão legais, a gente tem vários casos, assim, né, de pessoas que são gratas e que são parceiras, que a gente pôde ajudar de fato. E é isso que a gente quer levar, né? É poder somar, é poder impactar positivamente, né, na vida das pessoas que passam por ali. Pô, que legal, que legal. Acho que a mensagem, assim, embora a gente tenha esse olhar do digital e do empreendedorismo como um todo, eu acho que a mensagem que a gente está principalmente passando aqui é essa de cunho social até, né? De tu resolver problemas, de tu se preocupar com o cliente, acima do ganho financeiro, né, na negociação, mas do quanto tu pode ajudar e auxiliar ela, né? Mas para não deixar passar batido, eu queria falar um pouquinho sobre marketing, né? Opa, sobre tráfego, sobre essa questão do digital, que é uma questão que impacta. A gente teve uma parceria antes, né? Não que é atual, né? Porque a gente ainda era modelo de agência, a gente tinha mais outros serviços, a gente fornecia a parte criativa para vocês também. Depois a gente encerrou ali, vocês ficaram um tempo fazendo interno, né? E foi bom, porque ali vocês tiveram que, né, se virar para fazer, se virar no bom sentido. Sim, sim. E ano passado, então, acho que metade do ano passado, mais ou menos, vocês me procuraram, foi até, acho que foi final do ano, foi em setembro ou outubro, vocês me procuraram pra gente fazer a parceria e rodar só as campanhas, né? Eu achei que já fazia uns 10 anos isso. E a gente retomou toda essa questão aí. Então, hoje a gente tem principalmente campanhas de aquisição de pessoas interessadas, onde a gente roda o que a gente chama aí no digital de fundo de funil, que a gente vai rodar os imóveis, mostrar para o maior número de pessoas possível. Claro, imóveis filtrados, imóveis selecionados, né? E a gente já gera essa demanda direto para a pessoa iniciar um contato com vocês lá no WhatsApp, no direct do Instagram. E paralelo a isso, a gente tem as campanhas de Google também, para todo mundo que pesquisar aí imóveis na cidade. Com certeza, os anúncios da Nova Era vão aparecer em primeiro lugar aí para vocês. Graças ao bom trabalho. Isso. Então, é algo que vocês... o que eu gosto de dizer em relação a isso, é algo que vocês entenderam como uma necessidade... talvez não como uma necessidade, mas como uma prioridade para o negócio. Mesmo entendendo que, de repente, a concorrência não estava tão bem posicionada, vocês entenderam, viram oportunidade, putz, eu vou me posicionar aqui. E o mais importante disso, que eu citei também em outro episódio recente, que eu conversei com o pessoal da Animale lá, sobre a constância, né? Passar por período de turbulência, passamos pelas cheias, por tudo, e outros momentos de aumento, outros momentos de queda, enfim, aquela oscilação normal, e vocês sempre mantiveram os investimentos. Então, tirando o único fato ali, a única semana, aquelas semanas bem tumultuadas, onde a gente pausou tudo, porque realmente não fazia sentido. Fora isso, vocês sempre mantiveram um investimento, né, em tráfego e rodando os anúncios. E essa captação funciona muito bem. Então, lá atrás a gente teve... Lá atrás, que eu digo, quando a gente retomou isso, a gente teve aquele período de adaptação, porque daí envia essa pessoa interessada para um corretor, para um atendente, para quem vai fazer esse filtro, essa qualificação, receber a pessoa, mostrar imóvel, agendamento, que é um processo comercial que é trabalhoso nessa área imobiliária, porque vocês não podem só fazer a venda ali, a pessoa vai querer ver o imóvel, vai querer todo um processo. E muitas vezes também acaba vendo o imóvel aqui e pedindo para outro, ou do outro vindo para cá também, que faz parte do jogo. Sim. Mas o digital tem somado muito nisso, de trazer novas pessoas, né? De mostrar a Nova Era aí para novas pessoas. Então, como que vocês veem isso? Queria a visão de vocês desse processo, do tráfego, da comunicação, como que vocês sentem, um feedback ao vivo aí para a galera.
como a gente falou antes, então acho que a gente foi pioneiro assim, no ramo imobiliário aqui de Estrela, a usar mais das redes sociais, já lá no início, há uns 5, 6 anos atrás, né? Fomos pioneiros, a gente passaram algumas agências ali que fizeram trabalhos bem bacanas. Hoje, muitas coisas a gente ainda faz lá dentro, né? Mas a questão do tráfego foi muito importante. Apesar de que cada reunião que a gente faz com o Douglas, eu saio assim, ó, tendo chiliques, porque é muito dado, é muita informação que volta e muitas possibilidades que se abrem. E às vezes, por a gente ser ter uma equipe ainda muito enxuta, né? Muitas pessoas, às vezes, fazendo... atacando em várias pontas, às vezes a gente não consegue dar conta de tudo como gostaria, né, e de corresponder a todas as possibilidades que o tráfego nos traz. Mas, assim, a gente percebe o quanto isso foi importante, o quanto é importante para a empresa, né? A gente viu que, além de ser pioneiros, veio aí uma leva que vinha copiando e vinha fazendo as coisas, se baseando na gente. Então a gente pensava, opa, estamos no caminho. Com certeza. Se o pessoal tá aí modelando a gente, é porque a gente está no caminho certo. E com o tráfego também, a gente acho que foi pioneiros, né, em fazer isso aqui no mercado. E tem várias dificuldades, né, por ser um mercado local. Eu ainda escutava no podcast, no episódio com o Douglas Scheibler, né, falando ali da dificuldade que tu quer atingir só esse público aqui, e a gente já está numa região muito pequena, né? Exato. Das dificuldades que são, mas assim, a gente percebe o quanto isso deu uma alavancada ali, né? E o quanto tem trazido leads para dentro da imobiliária. O desafio mesmo é saber tratar esses leads, né? E todos os processos que vêm a partir disso. Mas assim, são pessoas que certamente não chegariam na gente se não fosse através disso, né? Legal. Complementando a fala da Aline, porque essa parte de marketing, não por ser mulher, né? Mas ela tem uma visão um pouco diferente disso. Até porque quando ela entrou lá, disse, a gente precisa fazer isso. Não, calma, peraí, não vamos gastar dinheiro com isso aí, vamos gastar com outras coisas. Bem assim. Olha, foi difícil até. Não tem por que aqui a gente falar outra coisa. Claro, né? Com certeza. É ao vivo, a cores e aí eu, não, cara, vamos gastar dinheiro com isso aí, tem muita outra coisa que a gente pode se envolver e tal, né? Sim. Mas, de novo, questão da resiliência, né? Total. E uma coisa que eu sempre gostei, assim, de dados, né? E isso é o que me fascina nessa questão do tráfego e tal, porque assim, ó, ele te entrega as informações e com essas informações tu pode trabalhar e te organizar. Exato. Né? E querendo ou não, no momento que já vínhamos com essa tentativa de organizar isso há bastante tempo, mas no momento que a gente começou a trabalhar essa questão do tratamento do tráfego, dessa análise dos dados, melhorou muito para nós, até a forma da gente se organizar lá na empresa. Antigamente era assim, antes de fazer isso aí, entrava uma pessoa lá, tanto locação como venda. Quem atende? Não, fulano que tá... Quem não tá? Não, fulano tá sem fazer nada. Então atende ali. No grito. No grito. Não, era no grito, Hoje não. Hoje a gente já setorizou, né? Tem tudo setorizado. Então, informações de aluguel já vai para a parte de locações, informações de venda já vai para a parte das vendas, e tu consegue gerir isso melhor. Legal. Tu consegue... E o bom é que tu pode pegar esses números e esmiuçar isso. Total. Né? Eu sempre brinco assim, eu digo assim, ó, eu por informação eu pago caro, né? Então, tendo informação de qualidade, melhor ainda. Com certeza. Agora o próximo passo é automatizar tudo isso aí. Isso aí. A gente não teve outra experiência antes, né, no tráfego, mas o que eu penso que o Douglas faz além, né? Porque além de fazer toda essa gestão, ele traz, né, alguns... E fica aí estimulando a gente a fazer coisa diferente, dar ideias. Nem sempre a gente consegue botar tudo em prática logo, às vezes leva um tempo. Mas eu acho que isso também, né, é um diferencial do teu trabalho, né? De nos trazer uma visão, de nos dar sugestões. A gente está sempre muito aberto, né, a isso. Então, essa parceria aí é... Show de bola. Isso não foi combinado, hein? Que fique a observação. Não, pessoal, só para dizer assim, ó,
quando vocês vierem falar com o Douglas, vocês dizem, eu vi o podcast da Aline do Adiel da Imobiliária, porque ele me disse que cada cliente que vier, que a gente conseguir novo, a gente ganha uma comissão. Me engatou agora. Vendedor, né? Não, brincadeira. Não, mas e a gente tem muito disso, né, Adiel? De ter essas pessoas junto com a gente, de ser parceiros e de poder estar indicando aquilo que é bom pra gente. A gente já fez isso várias vezes com o Douglas e assim é com outros prestadores de serviços da imobiliária, outros clientes e parceiros, porque a gente é bem bairrista nisso, né? Sim. A gente gosta de fazer com quem é da gente, com quem é parceiro da gente e de indicar sempre que a gente pode. Então o Douglas tem o nosso aval nisso. Olha aí, ó. Selo de qualidade. Muito bem. Pessoal, antes da gente ir para os finalmente, aí eu queria só fazer mais uma pergunta que a gente estava conversando antes nos bastidores também, em relação ao filho de vocês, que é o Benício, né? E como que tá aí essa relação dele com a empresa? Porque um dos maiores desafios, principalmente quando os pais estão no negócio, ou um deles tem negócio, é conseguir deixar o filho já ir... Óbvio, ele tem 4 anos. 4 anos, tem idade do meu também. E tá super novo ainda, mas vocês já comentaram de alguns episódios de participação dele lá dentro e tal. Queria que vocês contassem um pouquinho pra galera, porque muita gente da nossa audiência aqui já tem filhos também e lida, né, com esses desafios, assim, de tentar trazer ele, tentar estimular ele dentro do negócio. É bonito de ver, né? Porque o Benício, desde que ele fala que ele vai trabalhar na imobiliária. Que legal. Agora ele já sabe falar imobiliária e é muito legal porque... Inevitavelmente, às vezes ele precisa ir junto com a gente mostrar imóveis, né? Sim. Às vezes não tem com quem deixar, ele vai junto. E ele tem uma memória visual muito boa. E ele vai nos imóveis e depois, se ele passa, ele diz, eu vendi aquele imóvel, eu vendi aquela casa com o papai. Que assim, e o que desde pequenininho, então, ele falava, a gente leva ele muito para imobiliária, ele tem crachá, tem a camiseta da imobiliária, então a gente estimula isso nele. E ele vai ser, acho que, um ótimo negociador, vendedor, porque ele já faz muito bem isso, apesar de ter só 4 anos. Ele é muito comunicativo, não sei de quem ele puxou isso. Pois não tudo bem, né? E a gente incentiva. Mas eu acho que o maior cuidado que a gente tem, assim, a gente se policia muito, porque como a gente tá sempre juntos, e não tem quem diz que consegue separar muito bem os negócios da rotina familiar. Eu vejo que é um desafio enorme, assim, é muito, muito difícil, né? E o que a gente tenta fazer? Então, assim, tenta não discutir, não levar problemas para frente dele, para que ele tenha essa impressão de que é legal trabalhar, é legal estar na imobiliária. Tanto que às vezes a gente vai levar ele na escola e diz, eu quero ir junto para a imobiliária. E assim, vem acontecendo de forma natural, apesar da gente ter esse cuidado, assim, de tentar mostrar o lado bom, né? Claro. Tem que saber que o serviço não é algo maçante, chato, que faz parte da rotina da gente. Senão né? daqui a pouco cria até uma aversão, né? Pô, meu pai e minha mãe chegam em casa todo esgotado e estão sempre Aquilo reclamando da imobiliária, eu não quero isso aí. A gente não sabe lá na frente como vai ser, se ele realmente vai querer trabalhar na imobiliária. Sim, claro. Mas a gente ia ficar muito satisfeito se ele tocasse junto, Com certeza. Uma coisa que eu sempre comento, a gente estava falando em off também sobre isso aí, a gente está inserindo ele nesse ambiente, né? O que a gente tenta ensinar com isso? Não é que ele tem que trabalhar na imobiliária, mas a gente tenta ensinar valores para ele. Legal. Isso é o mais importante, valores. O que ele vai ser, o que ele pode fazer, o que é certo fazer, o que não é certo fazer. Né? Então, como a Aline comentou, ele já tem essa vivência na empresa. Ele já vamos dizer assim, ele já é um funcionário da empresa. Né? Mas com crachá, com a camisa dele, às vezes ele vem lá, brinca. A gente tem uma máquina de escrever. Muita gente do podcast aqui não vai saber o que é máquina de escrever. Claro que não. Né? Mas eu tenho de enfeite lá uma máquina de escrever que é parecido com um computador, assim, só não tem tela. Procurem lá no Google, máquina de escrever, daí vocês vão ver o que é. Mas assim, ele tem a máquina de escrever e essa semana ainda ele veio lá e ele pede, papai, me dá uma folha. Claro, coitado, com os dedinhos ele não consegue nem apertar, mas ele vai lá e, mas o que tu vai fazer, Benício? Não, eu vou fazer um contrato. Eu não acredito. Olha a cabeça dele. E às vezes ele brinca com a Aline, ele vai lá e diz, mamãe, agora você é a cliente e eu quero te vender um imóvel. Né? Então a gente, o que a gente quer mostrar para ele? A gente não quer mostrar para ele, você vai ter que seguir esse caminho, ser corretor. Não, a gente quer ensinar valores para ele. Se ele optar por continuar na empresa, show, vamos ficar muito felizes. Mas a nossa intenção não é que ele
tenha que continuar. Sim. Ele vai escolher o que ele quiser ser no Claro, futuro. claro. Né? Eu vou continuar a empresa do meu pai, da minha mãe? Ótimo, show, 10. Mas assim, o primordial, valores. Que ele saiba como se portar, que ele saiba como ser um ser humano. Muito bem. Show de bola. Pessoal, muito obrigado de coração pela presença, pela participação de vocês. Eu acho que a gente conseguiu trazer vários pontos legais aí, principalmente em relação à adaptação, resiliência, superação, né, em momentos de desafios, em cenários de crise, cenários que a gente não tem o que fazer, que o mercado todo está sendo mexido, a gente precisa se adaptar. E também em relação acho que muita gente falou sobre o propósito de vocês, né, em relação a auxiliar as pessoas, em tentar trazer coisas boas para a comunidade, para as pessoas que estão aqui na cidade, além só da negociação, né, procurar o melhor dos dois mundos. E sempre com a visão de corredor, porque vocês trabalham com o mercado imobiliário, então acho que isso vai agregar com certeza para a nossa audiência aí. Então, mais uma vez, muito obrigado. Queria que vocês deixassem as redes sociais da Nova Era. Se vocês quiserem deixar de vocês pessoais também, apesar de eles estarem produzindo pouquíssimo conteúdo. Esse é um desafio, né? Porque a gente tu sabe que eu tô com a pastinha no meu computador. Desculpa. Eu tô com uma pastinha no meu computador lá das questões que tu me mandou lá pra fazer. A lista de tarefas. Eu tô com ela aberta. Já é um avanço, né? Eu nunca fecho ela. Deixo ela sempre aberta, né? Mas... enfim, te parabenizar, também agradecer, parabenizar primeiro pelo teu trabalho, não é jabá e tal, mas como a Aline falou antes, o que é bom tem que ser dito, tem que ser mostrado, tem que ser compartilhado com outras pessoas, tem que ser compartilhado. Te parabenizar pelo teu trabalho, pelo Dogcast, né? Obrigado. Quero dizer também, Pedro Bial, cara, toma cuidado. Toma cuidado que o cara aqui tá... né? Enfim, mais uma vez, muito obrigado por tudo que tu desempenha também para a empresa, né? E aos nossos clientes também um grande abraço. Muito bom. Então, a gente quer agradecer, né, mais uma vez esse convite pra gente. É bem especial estar aqui por toda essa parceria, esse carinho que a gente tem por ti, pela tua família, né? E, como eu falei, acompanhando toda essa tua trajetória e vendo o teu sucesso pra gente é muito legal, assim, é gratificante saber que a gente faz parte dessa história. Com certeza. E tá aqui podendo compartilhar, contribuir um pouquinho, né, com a nossa história, porque eu acho que sempre que a gente escuta histórias verdadeiras, alguns insights saem, né? Agrega total. Isso aí. Então, muito obrigada. Muito bom. As redes sociais da Nova Era, então, e deles eu vou deixar na descrição. Né, vai estar aqui na descrição do episódio, se todo mundo quiser conferir. Tem muito conteúdo bacana, tem, enfim, tudo que a gente falou que está disponível lá. Se vocês tiverem alguma necessidade, demanda do mercado imobiliário, podem chamá-los, né? Eles vão responder com certeza. A nossa galera aqui é boa, hein? Eles vão chamar. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela presença, por todos os ensinamentos. E para vocês que estão nos acompanhando, então essa foi mais uma edição do Dogcast. Fica aqui meu muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando e até a próxima.